Como identificar os setups mais poderosos do método Oliver Velez e operar mais pesado para você pegar aquele trade maravilhoso que vai te dar muito dinheiro. Esse é o tema do vídeo de hoje, mais um vídeo de uma série maravilhosa que eu venho postando aqui no YouTube para mostrar para o pessoal, para ajudar realmente todos aí que estão vendo meu canal a serem mais lucrativos pelo método Oliver Velez. O que eu já faço há 20 anos aqui no mercado brasileiro. Então deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo, comentem, é sempre muito importante os comentários e convido a todos a ver tudo isso ao vivo, acompanhar no novo site que nós temos aqui através da Masterclass. Na Masterclass eu te ensino ao vivo como aí fazer as operações. Literalmente eu mostro para você aonde entrar, se é interessante, a colocação do stop, como conduzir o trade e muito mais. A nossa sala ao vivo de 8h50 ao meio-dia. Você pode adquirir o plano semestral ou o plano anual. Todos eles têm as minhas apostilas de mais de 1.200 páginas. Muito bem, então vamos lá. O que você precisa para identificar os movimentos, os setups, as condições mais interessantes operacionais, e aí você pode operar mais pesado. A primeira coisa que você deve entender é o setup, tá? E a estatística, na verdade, dos setups, setups e estatística. Esse tá, é difícil escrever às vezes amarelo. Estatística, estatística. Esse deu certo? Não deu certo. Setups, estatística. Estatística dos setups, tá bom? Estatísticas dos setups. Muito bem. Você tem que saber então as estatísticas dos setups. Quais são os setups mais poderosos do método Oliver Velez? Você deve entender espaço. Você deve entender a questão do espaço que nós vamos falar aqui nesse vídeo. Então, as estatísticas dos setups, o espaço também é muito importante. Mais uma coisa, contexto. Você tem que saber contextualizar a sua entrada. Então você deve entender das estatísticas dos setups, você deve entender de espaço e deve entender também de contexto. Dessas três formas aqui, se você entender bem, ela tem subdivisões. Se você entender bem disso, você vai conseguir entender e acabar operando os setups aí mais poderosos, ou empregando mais lotes nesses setups mais poderosos, e vai fazer uma diferença muito grande aí no seu diário de trade, no seu resultado, tanto no dia quanto durante o mês. Muito bem, e falando então das estatísticas dos setups, colocando aqui para vocês inicialmente esse exemplo, vou dar vários exemplos para vocês. Esse exemplo aqui que nós tivemos um Bull 180, ok? Bull 180. Perfeito? Vou colocar aqui em Bull 180. Ok? Faltou aqui, obviamente, pessoal? Localização. Faltou a localização aí também. Ok? Localização, contexto, espaço, estatístico, setup. Esse Bull 180. Qual que é a estatística desse setup? Será que esse setup tem uma boa estatística pelo método Oliver Velez? O Bull 180, no mercado americano, nas ações americanas, é um dos setups mais poderosos do método Oliver Velez, é o que ele mais gosta, ele já falou isso em vídeo. Aqui no mercado brasileiro, ele não é tão potente quanto nas ações americanas. Definitivamente não é o setup que eu mais gosto de operar aqui no mercado brasileiro, principalmente tratando de futuros, não é. Mas ele tem uma estatística alta, correto. O setup Bull 180 tem sim uma estatística alta, uma estatística boa.
Então realmente os setups, o Bull 180 envolvendo os ativos brasileiros, aparecendo os ativos brasileiros, vale a pena operar? Correto, vale a pena operar. Então você tem uma estatística boa aqui, um setup com estatística boa. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, localização. Qual que é a localidade desse Bull 180? Nós temos aqui uma Lock 1, isso é mesmo. Nós temos isso mesmo, nós temos aí uma Lock 1 aí. O que é uma Lock 1? Para quem acompanha os meus vídeos, para quem já estudou o método Oliver Velez. Localização 1 é um setup perto da 20. Então você vê que o acionamento que é feito a partir do rompimento dessa tail aqui, tem pessoas que operam, né, no fechamento, fechou o candle, o cara já entra. Eu gosto de esperar o pavio. Essa diferençazinha aqui, às vezes ela não aciona e ele volta. Então eu gosto de esperar sim o pavio. Não faz a mínima diferença da pessoa. Esse paviozinho aqui é ínfimo, tá? É uma coisa aí de 30, 40, 50 pontos que não vai fazer tanta diferença, praticamente nenhuma diferença. Eu aciono com mais tranquilidade, então eu gosto sim de esperar o pavio, a confirmação através do pavio. O Oliver diz que você pode já operar aqui, ele opera aqui, mas eu prefiro esperar o pavio. Mercado brasileiro, é importante você esperar essas confirmações, esses rompimentos mesmo de candle, tá? Mas deu essa entrada, os 5 pontos acima do pavio, né? O stop é colocado aqui nesse ponto, tá? E o trade, vocês estão vendo aqui, o gráfico obviamente está pronto, vocês estão vendo que ele está fluindo. Agora, eu encontrei um setup de estatística bacana. Esse setup foi falado aqui na Masterclass, que eu convidei vocês aí para entrar, para adquirirem. Esse setup que foi falado, eu falei na Masterclass que era um setup de excelente localização, é um setup de boa estatística. Agora, falta algumas coisas, né, para ele ficar mais poderoso ou não. Quais são as coisas que faltam para ele ficar mais poderoso ou não, né, e acabou tornando esse setup poderoso? Outra questão aqui, espaço. Observem que, agora eu vou tirar um pouco isso aqui, né? Veja bem, nós tínhamos, observem essa congestão aqui, né? Certo? Observem essa congestão que foi formada desde o dia anterior, mais ou menos às 14 horas, ficou uma congestão aqui. Tá. Observem que ele ficou bastante tempo aqui oscilando, é claro que ele não vai no topo no fundo aqui, né? E nesse ponto ele quer romper, ele tenta romper essa congestão. Aí você fala assim, pô, Senna, mas ele poderia, se você está vendo uma congestão, ele poderia parar no topinho aqui da congestão. Eu concordo com esse questionamento. Eu poderia concordar com esse questionamento. O problema é que é o seguinte, observem que nessa congestão nós não tivemos nenhum setup do método Oliver aqui acontecendo. Nenhum aqui. Não teve nada aqui acontecendo de força realmente que tentou romper em um momento aqui da congestão, para você falar assim, pode segurar, essa congestão está forte. Não teve nenhum setup aqui poderoso o suficiente para tentar romper a congestão. Então esse setup aqui foi, nesse tempo que aconteceu, foi o mais poderoso para tentar. Quando você tem um setup mais poderoso aí para tentar romper a congestão, você deve sim tentar fazer esse trade. E foi nós estamos falando aí de probabilística. E foi o que aconteceu. E se rompesse o que realmente, na hora que ele começou a romper aqui, dava para ver que realmente ele ia romper, ele abre todo esse espaço. Quer dizer, olha lá, o trade tem muito espaço para fluir. O trade tem muito espaço para fluir. A primeira zona de resistência é M200. Totalmente suficiente para pagar mais de 1-1 desse trade, 2-1 praticamente nesse trade. Tá? Então você observa, você tinha um setup poderoso, que a estatística fala que ele é um setup poderoso, uma localização poderosa, tá?
com muito, se ele começasse a ir um pouquinho, ele ia abrir um espaço da esquerda que ele poderia fluir naturalmente. Aqui não tem resistência nenhuma, a única resistência que nós tínhamos era a M200. Ok? Lucena, você falou também em relação a contexto. Falei do que sim, da questão do contexto. O contexto está muito associado, vou colocar uma linha aqui para vocês verem. O contexto está muito associado ao macro, certo? Ao macro. Então, Sena, esse setup estava com o contexto adequado? Não. Ele não estava com o contexto adequado. Então, o contexto, por quê? O contexto adequado seria a minha linha tracejada estar passando aqui, passar aqui. Porque aqui ele estava acima de todas as médias do macro e ele tem uma fluidez melhor quando ele está acima das médias móveis do macro. Quando ele está no meio aqui, ele carece um pouco de qualidade em relação ao contexto. Sim, então veja bem, uma situação importante aí. Na hora que eu coloco essa linha, vocês podem ver que essa linha no gráfico macro está passando aqui na 8, entre a 8 e a 20. O fato de ele estar passando assim pela 8 e a 20 não é o contexto ideal. O contexto ideal seria que ele estivesse acima de todas as médias do macro. Então nós vimos todos os aspectos desse setup. Esse setup, a única coisa que ele carece é de um contexto mais adequado. Então assim, tecnicamente falando, em todos esses aspectos, ele não tem a máxima potência. A máxima potência. Mas potência suficiente para você entrar. Ok? Potência suficiente para você entrar. Certo? É dessa forma, pessoal, que em segundos eu analiso os trades. A minha mente já está preparada para analisar todas as condições dos trades e falar para os meus alunos aí na Masterclass e nas mentorias. Né? Ok? É dessa forma que eu analiso, vejo e falo que são operações interessantes e tal. Eu já dou pronto. Mas você pode aprender a fazer isso também. Com o tempo você consegue fazer, com os meus vídeos, com os treinamentos. A mentoria, você pode operar sozinho com a mentoria também. Né? Na mentoria eu ensino você a fazer tudo isso que eu estou fazendo no vídeo ali. Eu ensino você a passo. Olha o tanto de coisa que eu ensino para você. 32 itens aqui. Aí eu vou ensinar para você passo a passo. Nós estamos aí com uma das últimas mentorias do ano. Convido a todos a se inscreverem na mentoria de outubro. Agora, muito bem, vamos observar outra condição aqui. Muito bem, vamos juntos, vamos estudar juntos esse setup aqui. Qual o setup que aconteceu aqui, Sena? Veja bem, vamos lá. Esse setup aqui, qual o setup que é esse aqui? Uma barra elefante, uma volta aqui da barra elefante, né? O acionamento desse trade é aqui. Qual o setup que é esse? Que é esse, certo? Ó. Esse setup é o setup que nós chamamos de gift. Isso é um gift, ok? Gift, que constitui. O que constitui o gift? O gift constitui de uma barra elefante, tá? Que não é acionada, ela volta e dá a possibilidade aqui de um trade melhor até do que estivesse comprado no rompimento da barra elefante. Nós chamamos isso de gift. Qual que é a estatística do gift do mercado brasileiro? Estatística mediana. Se eu fosse colocar o gift e o Bull 180 juntos em termos de estatística, eu diria que o Bull 180 tem estatística melhor do que o gift.
Mas é uma mediana, é um trade válido, é um trade que você deve pensar em entrar sim. Okay? Qual que é a localização desse gift? Olha, a localização desse gift, algumas pessoas confundem o fato de ele estar na 8 aqui, ó, mas ele está muito perto da 20, tá? Ele está muito perto da 20. Eu dou uma localização 1 para esse gift também. Esse gift está em lock 1, não está em lock 3, ele está em lock 1. E mais, a localização desse gift aqui, ele não só lock 1, mas ele está numa localização que a gente chama de localização mais avançada, ele está numa localização mais. O que é uma localização mais? Todo trade que surge da M200, está colado na M200, está partindo da M200, você dá uma localização mais. Essa é a localização mais poderosa que você tem. O Oliver sempre diz que os trades que surgem a partir da M200, seja para cima ou seja para baixo, são setups mais poderosos. Então, o fato, coisa que aquele Bull 180, ele estava numa localização diferente, certo? O Bull 180 anterior, que eu mostrei para vocês, estava numa localização diferente. Esse não. Então, olha que situação interessante. A lock 1 desse gift é mais poderosa do que a lock 1 do Bull 180. Tem traders que acham que uma localização 1 ela é forte em todas as situações. Ele não é. Você tem subdivisões da própria lock 1. Se você tiver uma lock 1 perto da M200, ela é mais poderosa do que uma lock 1 mais longe, mais afastada da M200. Vocês concordam comigo que eu poderia ter uma localização... Vamos colocar de certa forma aqui, ó. Se eu fosse pegar se a 20, por exemplo, estivesse passando aqui colada no preço, colada, e aqui tivesse uma barra ignorada, isso aqui é uma barra ignorada e a 20 colada, nós poderíamos falar que isso aqui seria uma lock 1. Só que essa lock 1 ela não tem a mesma potência do que essa lock 1. Por quê? Apesar da 20, eu estou colocando, claro que a 20 está aqui, certo? Eu estou colocando como se a 20 estivesse colada aqui no preço. Tá? Por quê? Porque essa lock 1 está afastada da M200. Então, a força de um trade perto da M200 é mais forte do que a força do trade mais afastado da M200, mesmo se esse trade afastado for em lock 1. Então, essa localização aqui da M200 ela é muito importante para definir. Agora, a situação, apesar da estatística ser mediana, tá, a localização mais poderosa desse setup em relação ao Bull, ele já deixa os dois muito próximos, né? Os dois já pareados, na verdade totalmente iguais. Porque um vai compensando o outro. Apesar do Bull 180 ser mais poderoso do que o Gift, tá, a localização completa do Gift ela é mais poderosa do que o Bull 180. Então aí já deixou os dois em igual valor, certo? Em igual valor. Até agora. Agora, o que nós podemos ver ainda? Questão de espaço. Será que aqui nós temos espaço? Bom, então vamos dar uma olhada. Olha aqui, tem alguma coisa para a esquerda aqui? Olha o vazio que nós temos à esquerda. Como é que você vê o vazio? Vazio quando você deixa o gráfico assim mais afastado, né? Você mexe na questão do zoom aqui do gráfico, ó, e você vê que não tem nada para a esquerda aqui por um bom tempo, ó, tá vendo? Ó, tem nada. Só se for buscar gráficos muito longos aqui. Se você não tiver nada na esquerda, mostra que o setup é extremamente poderoso. Então a questão de espaço aqui já mostra que é um setup muito bom. Ok? E colocando aqui uma linhazinha aqui, como que nós vamos ver a questão de contexto? Como que nós vamos contextualizar o mercado? Olha só onde que estava, ó. Nesse dia, olha onde que o gráfico está passando, ó, tá? Ele está totalmente fora da 20 e da 8, tornando-se
Então, nessa conjectura, dessa forma, um setup mais poderoso até do que o dia 23, deixando o setup ainda mais poderoso do que o Bull 180. Então esse setup era nesse dia aqui mais poderoso do que esse Bull 180 que eu mostrei. Então esse setup sim tinha qualidade ainda maior do que aquele Bull 180, tornando-se aí mais interessante para lotes mais pesados do que o Bull 180. Perfeito? Agora vamos estudar um outro trade aqui que não teve uma localização, não teve uma condição assim tão boa, tá? Mesmo assim ele fluiu, mas vamos lá. Olha só, o que nós temos aqui no dólar? Isso aqui, qual o setup que é esse aqui? Esse setup é um VBS, ok? Estatisticamente um VBS é um setup poderoso? Menos potência. O VBS não é o setup mais poderoso do método Oliver Velez no mercado brasileiro. Não é. Tá? Não é um setup mais poderoso. Então, nesse aspecto ele já perde do Bull 180 e do Gift. Não é o setup mais poderoso. O VBS foi acionado aqui. Tá. Vamos ver em termos de localização. Eu poderia até falar que eu vou colocar esse VBS como uma Lock 1. Ele está muito perto da 20. Eu vou colocar esse VBS sim como uma Lock 1. Esse é um VBS de Lock 1. Então, em termos de localização, ele é tão poderoso, uma localização mais simples, ele é tão poderoso quanto o Gift e o Bull 180. Vocês estão vendo que eu estou falando tudo de localização 1. Eu nem coloquei localização 3. Eu estou falando todo o setup de localização 1. Esse VBS também eu vou colocar de localização 1. Tá? Agora, vamos pegar a localização mais completa. Qual que é a localização mais completa? Olha só. Ó, ele está subindo, né? Então ele está se distanciando da M200. Olha onde a M200 está. Essa localização aqui, ela é, na melhor das hipóteses, o que nós chamamos de localização mais menos. É na melhor das hipóteses. Mas dependendo de uma certa situação, você poderia considerar até mais menos. O que quer dizer isso? Quer dizer que, vamos considerar aqui que vai ficar mais fácil, vamos considerar que é uma mais menos. O fato de ele estar acima, um pouco, já mais acima da M200, nós já temos esse menos que representa já alguma força vendedora, porque os preços não conseguem ficar muito tempo longe da M200. Então esse menos já é considerado uma força vendedora, né? E isso aqui pode dificultar o seu trade demais. Então, juntando o fato que o VBS não é um setup mais poderoso, apesar de ele estar em Lock 1, ele já está mais menos, ele torna-se o setup mais fraco do que eu mostrei para vocês até agora. Ele torna-se o setup mais fraco aí, né? E existe uma questão aqui de espaço. Olha que situação interessante, pessoal. Olha lá. O fato de ter tido esse topo aqui anterior e o acionamento desse setup está um pouco afastado desse topo anterior, você percebe que ele não tem tanto espaço contra os outros. Por quê? Porque ele tem esse topinho anterior. E esse topinho anterior, ele pode sim, é fraco, mas ele pode sim servir de resistência. Tá? Ele pode sim servir de alguma resistência. Né? Então ele não tem tanto espaço assim, porque tem topo anterior aqui, pode atrapalhar. Então pega a questão aí de espaço também. Então vocês já viram, né? Já deu para ver aí, tudo que eu falei, esses aspectos que eu falei, já demonstram que esse setup aqui, apesar de o gráfico estar pronto, apesar de vocês estão vendo que esse setup também não foi muito, mas foi, né? O suficiente para você fazer parcial, ou até mesmo mais de uma parcial aqui. Quer dizer, ele deu dinheiro, né? Porém, definitivamente não era uma entrada para você
entrar com seus lotes maiores. Diferente dessas outras que eu mostrei, esse setup aí carece de uma qualidade para você entrar com lotes maiores. Poderia sim entrar no trade, mas eu diria que esse setup aí ele não chega nem a 65% de acerto. Coisas que os outros passam e muito de 65% de acerto. Esse aí não chega nem a 65% de acerto. Talvez esteja beirando 60% no máximo de acerto. Esse setup é um setup que eu faço com lotes menores. Certo, pessoal? Isso e muito mais você pode encontrar aqui, né, sempre nas mentorias. Eu explico com esses detalhes como você fazer isso. Eu treino você para você conseguir identificar mais rapidamente essas situações e poder entrar com os lotes maiores ou menores. Aguarda todos aí na mentoria, masterclass também. Sempre muito show. É isso aí, pessoal. Deixa o like no vídeo, comente o vídeo e teremos mais vídeos depois. Sempre show.